Olá, meu caro. Faz um tempo que eu não apareço por aqui, né? Mas agora eu não vou faltar mais. Eu já me organizei. Eu estava arrumando uma série de coisas. Expandindo, né? Expandindo. Basicamente é isso. Mas cá estamos novamente. Enquanto eu arrumava aí minha vida, me surgiram algumas questões, né? De como que a gente acaba aí enxergando o outro. Que muitas vezes a gente nega em nós mesmos, né? Eu pensei, cara, eu posso trazer para algum tema específico lá do conscientemente. Aí eu fiquei pensando sobre, fui atrás de alguns estudos. E eu começo te perguntando se você já teve aquela sensação incômoda de estar representando um papel que você não escreveu. Sei lá, de repetir frases, de seguir roteiros, de desejar coisas que você aprendeu que você deveria desejar, sabe? Só que lá no fundo tem uma voz que não encaixa nesse roteiro, que não faz sentido. Talvez aquela escolha que você não fez por medo de desagradar, ou aquele desejo que você guardou na gaveta porque ele não era apropriado. Aquele lado seu que você empurrou pra fora de casa. E essas coisas, elas não somem, sabe? Elas estão ali nos bastidores esperando o momento de atravessar pro palco, esperando o momento que elas possam verdadeiramente florescer. A pergunta que incomoda seria por que a gente continua vivendo como um personagem de uma história que não é nossa muitas vezes, sabe? Por que a gente insiste em esperar que alguém dê permissão de existir? Eu lembro que eu fiz essa pergunta pra mim há um tempo, antes de começar a criar os conteúdos. Eu estou criando conteúdos desde novembro. E eu me questionei, cara, até quando? De quem que eu tô com medo, sabe? Tipo, por que eu estou me privando de ser eu, de florescer? Isso acaba pesando no peito, né? Aperta quando a gente tenta silenciar o que a gente pensa pra não causar um certo conflito. Que dói quando a gente percebe que a gente tá mais preocupado em ser aprovado do que a gente ser verdadeiro de fato. Aí eu fui pesquisar e descobri que isso tem nome. Na psicanálise chamam de alienação no desejo do outro. Ora, ora. Lacan. Começamos com Lacan. E hoje a gente vai aí desmontar um pouco dessa engrenagem. E muito mais importante, né? Entender o que realmente acontece quando você decide pegar a caneta de volta. Eu sou Amanda. Talvez você me conheça como Luz.Sila. Mas esse aqui é o espaço do Conscientemente. É onde eu trago o que eu tô estudando, o que anda mexendo comigo, o que a psicanálise, a neurociência e as conversas de corredor têm me ensinado sobre essa vida, né, de virar gente de verdade, de ser um indivíduo individual. E essa semana eu estava aí revisitando Carl Jung, grande mestre, sim, ele de novo, ele sempre. Aí eu me peguei num trecho que ele dizia que a sombra não é só o lado malvado da gente, né? É tudo aquilo que não se encaixa na história que a gente inventou sobre quem somos. E como a gente acaba aí se apegando à própria versão dos fatos. Tudo que contradiz essa versão precisa ser escondido, disfarçado ou até expulso de casa. O problema é que a gente expulsa, mas aquilo não some, né?
acaba indo pro outro lado da rua. E um dia ele volta, quando ele não fica te observando, lá do outro lado da rua. E geralmente, quando ele volta com a cara de quem a gente mais critica, sabia? Bom, agora a gente vai entrar aí num terreno que exige um pouco de pausa, porque é esse tipo de assunto que não cabe nos vídeos que eu faço. Em vídeo de 30 segundos, 3 minutos é muito pouco. Porque mexe, né, com uma coisa que a gente prefere não olhar. Tem um conceito aí que eu ando observando, ando estudando muito ultimamente, que é o da projeção. Jung, ele descrevia isso, onde a gente não suporta carregar certos aspectos da própria psique, seja raiva, seja desejo, seja vulnerabilidade, então a gente cola esses aspectos em outra pessoa. E aí, em vez da gente sentir raiva de si mesmo, a gente sente raiva do parceiro. Em vez de sentir inveja, a gente acaba sentindo nojo da liberdade do outro. Bizarro isso, né? E o mais curioso, cara, é que a gente acredita nisso, sabe? O nosso cérebro, ele não faz distinção entre uma ameaça real e uma ameaça projetada. Então você tem que estar vigilante quanto a isso. A neurociência, ela já mostrou isso num estudo de imagem funcional, que tem uma amígdala que ativa do mesmo jeito quando você vê um perigo de verdade e quando você interpreta uma situação como uma coisa perigosa. O problema é que quando a ameaça é projetada, você nunca resolve, porque você tá brigando com um fantasma. Eu já vi gente que não se dá um minuto de descanso acusando os outros de preguiça com um fervor quase religioso. Como se o outro respirar fundo fosse uma ofensa pessoal. Não sei se vocês já se depararam com isso. Mas o que está sendo atacado ali não é o ócio alheio, mas a própria exaustão que não se permite existir. É o corpo implorando por pausa enquanto o ego grita performance. Outra clássica é a da vaidade alheia. Aquela amiga que se cuida, que posta foto, que gosta de se mostrar. A crítica, às vezes, ela vem feroz, muitas vezes, é só um desejo reprimido de também querer ser visto, admirado, validado. Mas só que admitir isso exigiria desmontar camadas de culpa, crença sobre quem se é, aquela parada de ser uma boa pessoa. Então é muito mais fácil você acusar, é mais elegante projetar, né? E é bizarro porque o nosso cérebro, ele vicia nesse esquema. Ele aprende que sempre tem um culpado externo. O parceiro é frio demais, a amiga é intensa demais, o chefe é controlador demais. E a gente raramente para investigar por que esses extremos nos afetam tanto. Vício inculpado é estratégia sofisticada para evitar encontrar a própria bagunça interna. Existencialmente falando, isso é uma recusa da própria totalidade, né? A gente quer ser só luz, mas a gente não quer encostar na nossa própria potência, nessa agressividade que temos dentro de nós. A gente quer ser forte, mas a gente não quer admitir o medo. A gente quer ser independente, mas a gente não quer olhar para nossa dependência. Então a gente encontra essas qualidades encarnadas em alguém e começa uma batalha moral que no fundo é com a gente mesmo. E, cara, tem algo muito teatral nesse rolê todo, é que a gente se relaciona achando que tá lidando com uma pessoa de carne e osso que muitas vezes tá dialogando com um fantasma. Cara, às vezes você nem tá brigando com o teu parceiro. Às vezes você tá brigando com a própria insegurança que você acaba projetando nele, sabe? Às vezes você nem tá criticando um amigo, um familiar, qualquer... mas é a negociação com a tua própria repressão. E, cara, vai uma parte, assim, que ninguém gosta de ouvir. Você não se relaciona apenas com pessoas, você se relaciona com partes de si que colocou pra fora de casa. Cada encontro íntimo
é um reencontro simbólico com algo seu que ficou vagando por aí. E quando você começa a olhar com outras perspectivas, com outros olhos, essas dinâmicas, você começa a entender. E às vezes é necessário uma honestidade muito bruta para você aceitar. Que às vezes você tá sendo invejoso, que às vezes você tá com medo, que às vezes você tá com raiva, né? Que são coisas aí que são, nossa, tabu falar de medo. As pessoas não sabem nem dizer medo do quê, sabe? Tudo é baseado, tudo é resumido em ansiedade. Ou é ansiedade ou é estresse. Ai, tô na bad. Ai, tô mal. As pessoas, elas não sabem nomear o que elas estão sentindo para que possa ter uma solução sobre. Porque a partir do momento em que você nomeia uma coisa, você tem poder e você consegue decidir o que vai fazer com aquilo. Se tudo isso que a gente falou aqui fez algum sentido para você, e não é só num sentido intelectual, mas aquele negocinho ali que remexe no estômago, eu te faço um convite, mas eu aviso que exige mais do que um nossa, que profundo, enquanto você volta pro feed. Entender a sombra é muito interessante, só que você integrar ela é uma outra história. Eu tava estudando isso essa semana e eu percebi uma coisa assim que me fez ter um insight. Eu tô projetando tal coisa no meu parceiro. Mas só que outra coisa é você saber o que você faz com isso. Não adianta só você identificar. Porque um insight sem método vira só mais uma camada de autoconhecimento estagnado. O que você faz com isso depois? Como que você resolve? Sabe? Você sabe o que tá rolando, mas às vezes você continua vivendo o mesmo padrão. E eu vou te falar uma coisa: relacionamentos ruins vão continuar acontecendo enquanto você não identificar esse padrão. Não é uma questão de dedo podre, é uma questão de padrão. Você está procurando um padrão específico. Por isso que grande parte das pessoas que você se relaciona parecem todas iguais, sabe? Cara, pensando nisso, eu mergulhei num projeto que eu estou trabalhando já faz um tempo, que ele se chama Prisma, e ele é essencialmente um mapa da sua arquitetura interna. Enquanto a maioria dos conteúdos te ensina a nomear o problema, o Prisma te dá a ferramenta para desmontar isso e reconstruir. Pense assim, você tem uma casa, sabe que tem um cômodo lá que faz barulho à noite, sabe que tem um porão que você nunca desceu, e o Prisma não só com uma lanterna, mas com uma planta baixa. Ele te mostra onde estão as portas, os vãos, os pilares. Exercícios práticos para você não só localizar a sombra, mas você reposicionar ela dentro da sua estrutura. E vou te falar assim, ó, não é uma autoterapia no sentido de se cure sozinho, mas uma alfabetização emocional, uma coisa que as pessoas não ensinam. A escola não ensina. Se você não for atrás de fato, para você entender, às vezes você se perde em inúmeros conteúdos. Você fica, meu Deus, por onde que eu começo? É você aprender a ler os sinais do seu corpo antes de você explodir. Antes de você reagir. É você aprender a responder. É material psicanalítico, estudos psicológicos, neuropsicológicos que tem lá dentro. Envolve filosofia prática. Tem livros, indicações de livros por aulas. Cara, tá completíssimo, assim, ó.
E você entender por que você reage com raiva quando na verdade você tá com medo, sabe? Você nomear as coisas com o nome que elas têm de verdade. E não só resumir a ansiedade, a estresse, a tomar autonabed, tá ligado? É você ter um vocabulário emocional refinado o suficiente pra distinguir a frustração de decepção, cansaço de esgotamento, tristeza de luto. A gente tem mais de um tipo de medo, mais de um tipo de tristeza, mais de um tipo de raiva, sabe? São nuances de uma cor. Por isso que se chama prisma, né? E, cara, assim, ó, você não precisa fazer tudo sozinho, não. Os materiais que tem lá dentro são materiais vivos. Como eu falei, tem as leituras, as audioaulas, os exercícios de autoobservação. Tem uma curadoria de livros que acompanha cada módulo, cada aula. E no final do processo, no final do módulo, todo módulo, você sai com um mapa personalizado da sua mente. Cara, tem material pra você aplicar durante a semana. Aula tem toda semana. Aulas, audioaulas. Posteriormente vai ter videoaulas também. Toda semana. E no final do módulo você sai aí com um mapa personalizado da sua mente, porque não existe método único pro ser humano. O ser humano é subjetivo. Nós temos nossas peculiaridades. E eu te falo assim, ó. Agora de início de projeto, ele tá valendo menos do que uma mensalidade da Netflix, tá? Enquanto a Netflix ela te ajuda a fugir de si mesmo, o Prisma te ajuda a você voltar pra casa. Você ter relações melhores, você encarar as coisas de uma outra perspectiva. Estoicismo puro tem lá dentro. Se você sente que você já não quer mais só identificar padrões, mas transformá-los, esse seria o canteiro de obras. Eu vou estar ali do teu lado ajudando você a decodificar o que aparece no caminho. Eu estou em contato com você, eu estou conversando exclusivamente ali com você ali dentro, porque é um espaço seguro, é uma comunidade. E você tem acesso diretamente à minha pessoa, para que a gente possa conversar. Tem encontros semanais, para que a gente possa debater sobre as aulas, sobre... Onde que você acha isso? Me explique. Enfim, tem uma frase que eu guardo como um lembrete ético de bolso para qualquer jornada interna. E ela não é uma frase bonitinha, sabe? Ela não vem de curso rápido de felicidade e ela também não cabe em legenda de foto de praia. Mas é basicamente: ninguém se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas se tornando a escuridão consciente. Quem entrega essa pérola é o Jung, né? E ela meio que costura tudo o que a gente atravessou por aqui. A iluminação não é você fugir da sombra. Não é performance espiritual, não é estética de pureza, é responsabilidade psíquica. É decidir olhar para dentro sem terceirizar a própria bagunça. A vida lá fora é só um espelho do que rola aqui dentro. Seus conflitos, suas paixões, suas guerras íntimas, as suas reconciliações silenciosas moldam como você vê o mundo e como o mundo te vê de volta. Quando o mapa muda, a experiência muda, e não é mágica, mas é consciência aplicada. Para acompanhar aí os bastidores, os insights do dia a dia, você pode me seguir no Instagram, luz.sila. Todos os links, inclusive do Prisma, tá na descrição. Eu sou Amanda. Obrigado por ter acompanhado esse pensamento até aqui. E a gente se encontra na próxima imersão
E quem sabe lá dentro do Prisma, para que a gente consiga ter aí a nossa grande troca. Beijinhos e até a próxima.